Eu que vou orar. Pode orar. Paizinho querido, muito obrigada por mais esse dia. Que o Senhor venha compartilhar conosco, Pai, um pouco mais da Tua presença, Senhor, um pouco mais das Tuas revelações, ó Deus. Que Amém, nós Jesus. possamos Te conhecer um pouco mais hoje, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha através das nossas vidas nos transformar e transformar a muitos que nos escutam, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja presente, Deus, nós queremos dizer que nós nos esvaziamos de nós mesmos, papai, que isso daqui não depende de nós, Pai, mas está além de nós, Senhor. Deus, que o Senhor se estabeleça nessa live hoje, Deus, e conduza todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, Cíntia, vamos só fazer um resuminho para quem não estava aqui na terça passada conseguir entender, né? A gente está falando sobre viver o chamado e na terça passada a gente falou sobre como que Deus normalmente trabalha, né? Ele nos dá uma palavra, ele nos dá uma ordem e ele nos dá uma promessa, né? Que normalmente, depois que a gente cumpre a nossa jornada ali, obedece a palavra que Deus nos deu, a gente alcança uma promessa nele, né? E aí, no meio desse caminho, muitas coisas acontecem, né? É a nossa jornada. Muitas vezes, a gente tem, ou a gente pode ter dificuldade em obedecer a palavra inicial também, que é muito comum, né? A gente, sei lá, colocar a nossa finanças, achar que a gente não consegue, que a gente não dá conta, ficar fortes e acabar não cumprindo essa palavra inicial. Então, a gente não sai do lugar. Ou senão a gente até obedece essa palavra, mas a gente não consegue permanecer nela. Porque o nosso foco muitas vezes é roubado com as circunstâncias, é roubado com as situações, a nossa fé no meio do caminho aí vai se perdendo. Então, pode acontecer isso, né? E a gente comentou sobre alguns pontos, né? O que envolve nosso trajeto ali, né? Os processos que a gente precisa encarar, que vai dessa palavra inicial até essa promessa final, né? Em cada processo, em cada situação da nossa vida, a gente tem essa jornada aí para percorrer, né? É isso mesmo. E aí a gente falou, a gente fez uma ligação com isso com relação ao casamento também, né? Isso. Que está em todas as áreas da nossa vida, né? A gente precisa viver processos. E quanto mais a gente adia esses processos, mais a gente perde tempo, né? Se desgasta, né? Mas assim, eu acho que é porque o casamento é um dos processos mais importantes que a gente vive na nossa vida. Por quê? Porque ele está nos ensinando como Jesus vai casar com a igreja, Uhum. né? Então, assim, se a nossa intenção é buscar a eternidade em Cristo Jesus, nós temos que nos atentar para a real função do casamento, né? Que é nos ensinar a sermos um, para que a gente possa ser um como igreja e no futuro ser um com Jesus. Então, Isso. assim, eu acho que é um dos processos mais importantes que a gente vive na nossa vida, porque é, é, ele inclui da gente se render completamente, né, da gente se entregar completamente, porque no casamento precisa acontecer isso também, né? Isso. É com Um dos maiores Jesus. desafios, né? Eu acho que o casamento é um dos maiores treinamentos de Deus para nós. Porque a gente tem a oportunidade de aplicar ali todos os princípios dele, né? Diariamente. É Isso. abrir mão de nós mesmos, né? Se render, se entregar por completo. E você lembra Não focar só na nossa vontade, né? Naquilo que a gente quer, mas na felicidade do outro também, né? e você lembra que a gente comentou na última live sobre os 3 passos, né? Que é primeiro a gente deixar pai e mãe, Uhum. né? Depois, Fazer essa ruptura, né, necessária da maneira certa, né? Sair de uma jurisdição, entrar em outra, né? isso Isso aí envolve muitos detalhes. envolve também mais 3 passos, né? Que é deixar geograficamente pai e mãe, deixar emocionalmente pai e mãe e deixar financeiramente pai e Financeiramente, mãe, né?
Uhum. Então, também são 3 passos. E aí, para você se juntar verdadeiramente num casamento, precisa desse primeiro passo, que exige 3 medidas. E aí, o segundo passo, que é unir-se, né? Unir-se ao seu marido, que é o dia do casamento, que é o dia da noite de núpcias, né? Você Isso. se une ao seu casamento, se une ao seu marido. E depois tornar-se um só. Tornar-se um É só, outro processo, né? que é outro processo, e que ele não é logo que a gente casa, né? Não. E de fato ele é um processo, porque eu Essa achei muito. fusão, né? Essa fusão de se tornar uma só carne mesmo, ela é gradual, né, Cíntia? Não é assim, casou, já entrou nisso, né? É, assim, quando a gente casa, né, e faz o pacto de sangue, né, que é a nossa noite de núpcias, que a gente se une tanto no mundo natural como no mundo espiritual, né? É, existe essa união, mas a gente ainda. Aí você se torna, né? O marido se torna o cabeça, a esposa se torna o corpo, vocês se tornam um só. Mas a adaptação de se tornar um só, né? Aí eu achei interessante que na palavra que a gente ouviu lá da Casa Real, né? Desse curso, ele fala que quando, da mesma forma que quando Deus foi criar Eva, ele tirou de Adão, né? Ou seja, Uhum. Uma ele, mulher, ele tirou uma mulher de Adão, né? E depois imprimiu nessa mulher a esposa de Adão. Da mesma forma, quando nós nos casamos, nós somos uma mulher para o nosso marido, uhum. mas ainda será impressa em nós a A esposa. esposa. Porque a esposa, ela vai ser moldada de acordo com o que o seu marido precisa. E cada um tem um chamado, né? Cada marido tem um chamado. Então, a sua esposa vai ser moldada de acordo com o chamado do marido. Né? Uhum. Olha que Por isso que interessante. essa submissão, né, Cíntia? Por isso que é importante a gente entender a nossa importantíssima missão de estar nesse lugar de submissão, né? Que trabalha toda essa base aí para que a missão principal consiga acontecer, né? Que é a missão do nosso marido. Isso. Você vai conduzir aí hoje, né, Bi? Então, a gente pode ler esse versículo, né, de Gênesis 2, Você consegue ler que, aí? que diz para Abraão, né? Que foi a ordem que Deus deu para Abraão, para ele deixar pai e mãe. O que que envolve, né? Essa ruptura aí. O que que a gente pode falar? O que que envolve essa ruptura? É a gente entender, a gente não só mudar os nossos pensamentos, a nossa mentalidade, mas os nossos hábitos também, né? Não adianta a gente entrar num casamento querendo nesse novo processo da nossa vida, né? A gente pode dizer assim, em cada área da nossa vida a gente vai viver processos, né? E esse é um dos processos mais importantes no qual a gente vai caminhar nessa jornada para se tornar realmente essa uma só carne. E desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor tem para esse tempo, de quando a gente conseguir chegar nesse lugar de ser uma só carne. Né? Não adianta colocar a aliança no dedo, não adianta assinar o papel, se você não internaliza isso, se você não entra nessa nova jurisdição que o Senhor tem, né? Para a gente desfrutar. Eu lembro que quando eu e o Gustavo, a gente decidiu se casar, e a gente anunciou para a família e tal, que a gente ia casar, muita gente foi contra, né? Ah, vocês são muito novos, vocês não sabem o que vocês estão fazendo, não é assim. Mas a gente tinha aquela certeza, a gente tinha né? Aquela certeza em Deus que era o tempo. E aí a gente ficou noivo. E quando a gente ficou noivo, foi impressionante. Parece que algo espiritualmente começou a acontecer. Parece que o nosso relacionamento espiritualmente ganhou um nível maior, assim, digamos, né? No mundo espiritual. E a Amadurecer. gente, isso. E a gente viu coisas acontecendo, facilidades, né? Parece que o céu se abriu ali de uma forma nova. E a gente começou a conquistar coisas novas com o Senhor, tanto espiritualmente quanto materialmente também. Coisas aconteceram. Porque a gente sentiu que a gente entrou num novo nível espiritual.
Então, quando a gente se casa, é isso que acontece, né? É uma nova jornada, é um novo nível, uma nova jurisdição. São novas bênçãos que estão ali na mesa. Que se a gente Exatamente. tiver posicionada da maneira certa, a gente tem acesso a elas, Se a né? gente não tiver saído totalmente da jurisdição dos nossos pais, né? Que é geograficamente, emocionalmente Emocionalmente, e financeiramente. financeiramente, se a gente não tiver saído dessa jurisdição, a gente não consegue entrar na jurisdição do nosso casamento, que é o marido sendo o cabeça, sendo a nossa nova jurisdição. E aí, quando a gente não entra nisso, a gente vive dividido. E aí a É, gente não consegue alcançar esse nível, não consegue alcançar as bênçãos e, assim, desfrutar do que é este nível do casamento, né? isso. E assim, coisas precisam ser. Precisa acontecer essa disruptura mesmo, né, Cíntia? Tanto na maneira como a gente pensa, na maneira como a gente planeja as coisas, né? Às vezes você está no início de um casamento ali, você não vai conseguir fazer o que você fazia antes na casa dos seus pais. E isso não é motivo de você ficar revoltado, de você ficar, ai, que saco, o que eu fui fazer da minha vida? Não é isso. Mas é você entender que agora você está semeando, você está num outro terreno, você está construindo algo novo com seu marido, né? Quando a gente tem essa mentalidade, eu lembro que o Gustavo, ele ficou, acho que todo homem, né, fica um pouco inseguro, porque ele é o cabeça ali, ele vai ter que prover o lar, né? E a gente era muito novo, e eu sentia isso, que o Gustavo tinha essa insegurança, né? Poxa, eu vou te tirar da casa da sua mãe aí, que você tem conforto, que você tem muitas coisas e tal. E aí eu lembro que um dia ele falou assim, amor, e se a gente for morar num lugar bem simplesinho, bem longe aqui do centro? E aí eu falei pra ele, eu falei, amor, eu tô entrando nesse casamento para estar com você em qualquer situação. É isso que eu mais desejo. Eu quero. Não importa essas circunstâncias, esses detalhes, não me importa. Só que muitas vezes a gente fala isso na hora que você tá ali, né? Na flor da paixão, que você quer casar, que você quer, né? Aí você fala aquilo, você declara. Aí depois que você vai viver aquilo no dia a dia, é outra realidade. Muitas vezes você não consegue sustentar, você não consegue se colocar nessa posição de mulher casada agora, de esposa agora, né? Que você tem um lar para cuidar, você tem um marido. Agora você não faz o que dá na sua telha, você não faz o seu jeito, você não faz no seu tempo. A gente continua com a nossa individualidade, sim, mas a gente não pode ser individualista. A gente não pode ser egoísta. Se a gente tiver uma mentalidade egoísta dentro de um casamento, a gente não vai desfrutar de nada, de nenhuma bênção que cabe para o casamento, né? Então, é importante a gente se deixar trabalhar, a gente se deixar viver os processos necessários. Às vezes, ali em alguma privação, o senhor vai trabalhar algo que precisa ser trabalhado na sua vida, né? Que você vai precisar aprender a ceder, você vai precisar aprender a se render. São muitas coisas importantes ali que o senhor começa trabalhando na nossa vida, né? No casamento. Eu falo que o casamento é o maior treinamento da vida, porque a gente tem oportunidade mesmo de vivenciar, de experienciar mesmo princípios importantíssimos que o senhor coloca para nós, né? É. E assim, você estava falando do seu início, né? E eu lembrei um pouco do meu também. Porque no meu início, eu, eu fazia mais uma competição com meu marido, e isso, né, de forma inconsciente. Quem manda mais, quem consegue mais, quem é melhor. E não era saudável, né? Porque, na verdade, não é para existir uma competição. É para existir uma união, né? É uma Você se equipe, tornar né, Cíntia? É isso, uma se tornar equipe, é um uma ajudando equipe. o outro. Exatamente. E assim, e o que eu não entendia, né? Que quando o meu marido me desafiava a ser melhor, ao invés de eu me sentir desafiada, eu me sentia afrontada. Eu me sentia julgada, me sentia assim, criticada, né? E só depois de Mas por quê, muitos Cíntia? anos. Acho importante falar, é importante falar do seu perfil, né? Antes de você casar, você era muito independente.
Você não dependia das pessoas, você se virava, você se resolvia muito bem, desde muito nova, né? Uhum. Então, isso é muito positivo. Mas dentro do casamento, isso pode ser um problema, se você não souber dosar isso, se você não souber, É. né? Não, e a gente tem que voltar, né? E dizer que por que eu me tornei assim, né? Me tornei Você assim por falta precisou, de uma né? figura paterna, né? Isso. A falta de uma figura paterna na minha vida fez com que eu me despertasse para a independência. Não, né? Não tenho pai, minha mãe não vai me sustentar para o resto da vida, eu tenho que correr atrás do que eu quero. E eu sempre quis uma família, né? O que eu Uhum. sempre quis, sempre sonhei, desde novinha, eu sonhava com uma família. Então, desde logo, eu comecei a construir algo para me tornar uma família. Mas quando chegou lá, tudo que eu tinha desenvolvido ficou fora do lugar, ficou deslocado. Eu não soube Eu acho que conciliar. isso é muito comum, Cíntia. É muito comum. Mulheres que são muito independentes, que precisam, né? Que precisaram ser muito independentes antes de casar, depois que casam, elas precisam resolver isso dentro delas. Cara, agora eu tô aqui para ser cuidada, eu posso ser protegida, eu tenho um marido que é o cabeça do meu lar, né? É entender esse lugar que a Bíblia diz, né? Que nós somos o lado mais frágil da relação. Por quê? Porque ele fez o homem mais forte mesmo, até fisicamente, para poder nos, né, cuidar da gente, proteger. Mas se a gente não percebe isso, a gente nem usufrui disso. A gente nem se deixa ser cuidada, né? E a gente, E uma não, dá licença que eu faço, e vai que nem um trator, sai na frente do marido, não se posiciona como esposa e também não permite que o marido tome a posição dele. Porque isso é importante falar, né, Cíntia? E olha só, e uma coisa também que acontecia é que assim, o André também vem de pais separados, né? E a mãe dele também sempre foi a guerreira de dentro de casa, que sustentou a família, que correu atrás, que criou todo mundo. Então, ele admira a mulher forte, a mulher que. Então, de certa forma, ele me incentivava a ser como eu era, Um né? tratorzinho. Sem compreender que isso no nosso casamento não era bom, né? Aham. Porque ao mesmo tempo que ele me incentivava a ser independente, a ser trabalhadora, a ser, né, a mulher forte, inclusive ele casou comigo porque ele admirou isso em mim, né? Só que dentro do casamento isso fica disfuncional, né? Por quê? Porque eu cresci demais e queria ocupar o lugar dele, né? E o lugar dele é só dele e o meu lugar é só meu. Então, a partir do momento que eu, eu, com- eu crio uma competição para ocupar o lugar dele, eu distorço o que é ser família, o que é ser marido e mulher. E isso desregula toda a nossa família, né? É, e Filhos, desequilibra. né? Os filhos ficam perdidos nessa história, né? Ficam Isso é sem ruim para referencial. tudo, exatamente. Né? E assim, do mesmo jeito que nós viemos de famílias disfuncionais, nós nos tornamos uma família disfuncional. Então, até a gente organizar isso dependeu totalmente da presença de Deus, porque só Ele consegue nos mostrar como a gente se desvincula de verdade do pai e da mãe para se tornar uma só carne no nosso casamento. Então, é só a partir do envolvimento de Jesus, de Deus na nossa vida, porque é Ele que tem o casamento perfeito, né? Foi Ele que criou o casamento. Então, só ele tem a diretriz do casamento perfeito. Então, só a partir dele, do envolvimento dele no meu casamento profundamente mesmo. Porque, assim, uma coisa muito forte que acontece é que a gente simplesmente vive o que os nossos antepassados viveram, né? Então, a gente recebeu uma herança de como o casamento funciona, de como é criar os filhos, de como é tudo. É. E a gente esquece que quem inventou tudo isso foi Deus. E a gente esquece de buscar nele a diretriz de um casamento saudável, de uma criação de filhos saudáveis. A gente simplesmente acompanha a herança que a gente recebeu dos antepassados. A gente vai Isso não. repetindo padrões, né? A gente vai repetindo os padrões disfuncionais. Exatamente. E nossos filhos, a mesma coisa, né? Então a gente precisa se policiar, a gente precisa querer aprender esse novo formato em Deus, né, Cintia? Um novo formato. Família funcional.
Porque nós somos imperfeitos. Naturalmente, a gente vai espelhar coisas imperfeitas, né? A gente vai coisas imperfeitas. Senhor, a gente vai continuar se programada ali, né, para repetir os padrões, né, para tratar os nossos filhos, para ensinar eles da maneira correta. Eu lembro que minha mãe falava muito para mim: filha, você tem que ser independente, você não pode depender de homem nenhum. Se vira, vai fazer um concurso público, vai atrás da sua estabilidade. E eu cresci com isso na cabeça, cara, eu preciso passar no concurso público, porque senão eu não vou ter estabilidade, eu vou depender de homem, não posso. Até que eu descobri isso, eu estudei 10 anos para concurso, né? Mas eu descobri que eu estava com a motivação totalmente errada. A minha motivação estava em não ter dinheiro, em faltar. Estava numa crença de escassez, de perder, né? De não conseguir, de ficar, de depender de homem e ficar abandonada, né? Então, quando eu percebi isso, eu até parei de estudar para concurso, porque eu falei, não, não quero. Na verdade, não é esse o meu propósito de vida. E eu parei e fui estudar outras coisas, né? Mas é importante a gente se observar, né? Será que eu estou dentro de um casamento com atitudes de solteira ainda, com uma mentalidade de solteira, querendo os meus direitos de solteira, né? Porque isso pode ser muito sutil. Ou então, usando o casamento como uma escada para uma carreira individual, né? Para algo totalmente individual. Para os seus próprios sonhos, para as suas próprias vontades, usando o casamento como uma escada para isso. E eu acredito que eu fiz isso muito, muito tempo no meu casamento, né? Então, só aos pés da cruz, só aos pés de Jesus que ele foi endireitando, né, e me mostrando o caminho certo. E aí, quando ele te mostra, assim, te revela, como ele tem nos revelado aqui mais coisas que nós não conhecíamos, gente, você pensa assim, meu Deus do céu, o mundo vive um casamento totalmente fora do padrão de Deus, né? As pessoas vivem uma vida totalmente fora do padrão de Deus, porque você vê que você também vivia. E você caminhava como todo mundo caminhava. Então, assim, aí você olha e fala, Jesus, nós precisamos compartilhar isso. E é por isso que a gente resolveu, né, Bi? Fazer essas lives pra gente compartilhar o que Deus tem revelado nas nossas vidas. Oi? Falhou. Porque a gente crescia muito uma com a outra, né? Compartilhando aquilo que Deus estava nos ensinando, aquilo que ia sendo revelado. Mas a gente falou, cara, por que a gente não pode abrir, né? Vamos deixar mais compartilharem também disso, né? Isso. Você quer continuar aí no seu roteiro aí? Então, eu acho que a gente pode levar para outras áreas da vida, né? Porque o chamado, nosso chamado é geral, né? A gente está falando sobre viver o chamado. Então, para todas as áreas da nossa vida, a gente tem um chamado, né? Onde o Senhor tem nos plantado, Ele quer que a gente floresça ali naquele lugar. E para a gente florescer no Senhor, a gente precisa estar cheio dele. E para a gente estar cheio, a gente precisa decidir se esvaziar de nós mesmos. Né? Então, eu acho que para todos os processos, nosso chamado envolve várias áreas na nossa vida. A gente tem vários papéis. Mas eu acho que se a gente não está buscando todos os dias na fonte, a gente buscar realmente a gente ser essa pessoa, a gente está sendo todos os dias deixando ser desconstruída para ser reconstruída. Se a gente não se coloca nesse lugar todos os dias, em todos os nossos papéis vão ficar buracos, vão ficar lacunas. Né? No nosso papel como mãe, no nosso papel como profissional, no nosso papel como esposa, em todas as áreas, como ministra do Senhor, como serva de Deus, como filha de Deus, todos os dias a gente precisa colocar diante do altar do Senhor para que Ele consiga trazer de novo a nossa vida para o lugar de origem, para o plano original dele, para que Ele tenha liberdade em falar, minha filha, isso aqui não está do jeito que eu planejei. Isso daqui existe aqui um empecilho, que é algo que está te impedindo de viver a minha promessa nessa área. Então, você precisa abrir mão disso.
né? Quando a gente se coloca nessa vulnerabilidade no altar do Senhor, ele tem essa liberdade de mostrar, minha filha, isso aqui está atrapalhando seu casamento, isso aqui está atrapalhando o relacionamento com seu filho, você tá se afastando dele. E ele tem liberdade, né? O pai tem liberdade de falar, minha filha, eu preciso corrigir isso aqui. Todos os dias a gente tem algo a ser corrigido pelo Senhor. Por quê? É, Porque a gente está aqui nesse mundo. A gente aprendeu, né, com pessoas imperfeitas a viver aqui. A gente tem muitas referências disfuncionais, digamos assim. Então, todos os dias a gente precisa se colocar nesse lugar e pedir, Senhor, vem aqui. O que que o Senhor precisa fazer hoje, Pai? O que está me atrapalhando? O que está me impedindo de romper, de caminhar, viver os processos que eu preciso viver para chegar nessa promessa, na promessa que você tem para mim, né? Acho que para todas as áreas, pensar, né? eu anotei uma frase aqui que fala assim, ó. Quando a gente alinha o nosso coração com o de Jesus, o movimento no céu começa em nosso favor. Com certeza. O nosso Né? posicionamento aqui libera coisas espirituais, né? Porque assim, a gente acha que a gente vai buscar Deus e ele vai falar, né, vai falar com a gente e a gente tem que ir no nosso braço e correr atrás para fazer tudo o que Deus tem nos mostrado. E não, quando a gente alinha o nosso coração, o Jesus, né, a palavra de Deus ela é muito clara, ela fala que o fardo de Jesus é leve. Por quê? Porque quando a gente alinha o nosso coração com ele, todo um movimento no céu acontece. A palavra de Deus diz também que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, o mundo inteiro, todo o universo vai trabalhar a seu favor porque você alinhou seu coração com o de Jesus. Né? As coisas fluem, né, Cíntia? A gente entra no fluir dele. E não tem lugar mais precioso para estar na corrente, né? Tal da corrente. Que é ela como se fosse corrente de muitas águas mesmo, né? A nossa vida entra ali, quando a gente decide se realinhar com o Senhor, a gente entra nessa corrente, a nossa vida vai fluindo, né? Aí você vê, nossa, eu não preciso mais ficar fazendo tudo conforme a minha sabedoria, o meu entendimento, a minha força, né? Não, eu posso me pegar, eu posso, né? E não é fácil, né? A gente sempre comenta isso. Por quê? Porque não é algo que a gente faz desde cedo. A gente muitas vezes é ensinada a ser independente mesmo, a ser uma pessoa forte, a não chorar, tá com vontade de chorar, não chora não. Chorar é fracos. Então a gente aprende muitas coisas que são, e quando a gente para pensar no padrão de Deus, está indo contra os padrões do Senhor. Que foi aquele que nos criou, que ele que tem o plano para a nossa vida, ele que tem o plano perfeito para nós, né? Ele nos criou com um objetivo, com um plano, aí a gente vai vivendo tudo ao contrário, a gente vai vivendo a contramão daquilo que Deus nos criou para viver, e aí vai colhendo frutos, né, pesados, dificuldades, e não sabe por que a vida não rompe, por que não consegue, né? É porque precisa existir esse realinhamento, e é diário, né? Porque Engraçado, né? Que você imagina. comentou. Engraçado que você comentou, né? É, que o mundo fala, não, não chora, que chorar é motivo de fraqueza, né? Seja forte, não sei o quê. E a Bíblia já diz totalmente o contrário, porque ela diz que não falte lágrima em nossos olhos, porque isso mostra um quebrantamento de alma, de coração, né? Isso lava a nossa vida. Oi? Uma rendição, né? Quando você se rende, normalmente você se quebranta ali de altar, né? E se você não se rende, o Senhor não vai conseguir. O Senhor, ele precisa de rendição, né? Para que ele traga a ordem dele, para que ele traga a transformação que ele precisa trazer. Só ele sabe o que é melhor para nós. E uma Então, coisa interessante também é que muitas vezes a gente procura do lado de fora algo para nos fazer melhorar, para nos fazer crescer, né? Para nos desenvolver. E assim, a gente hoje entende, né? Lendo a Bíblia, e buscando a Deus, que qualquer coisa que a gente precise para melhorar tá aqui dentro. Né? Depende da gente conhecer aqui dentro. E a gente só se conhece de verdade quando a gente conhece a Deus. Por quê? isso. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente se conhece.
e mais a gente consegue se organizar internamente e externalizar isso. Então, é sempre algo que vem de dentro para fora e nunca algo que vem de fora para dentro, né? E aí entra naquela palavra, né, Brisa, das dracmas perdidas, Isso. que... a- Ela Oi? procura dentro de casa, ela não procura fora, né? Exatamente. A dracma perdida, ela está dentro de casa. Ela está dentro de você. Então, a palavra de Deus diz que a mulher acende a luz, né? Ou seja, é a luz de Jesus, porque a luz de Jesus é que ilumina e que Impressiona a gente, né? mostra tudo que está oculto, mostra tudo que está escondido, para que a gente possa resolver, né? E aí depois ela varre a casa. Por quê? Porque varrer a casa implica em você procurar Limpar. minuciosamente, né? Você procurar em cada cantinho, em cada lugar, né? Você, quando você vai varrer a sua casa, como é que você faz? Você levanta todas as coisas, né? Você tira tudo do chão para você varrer, limpar a casa toda, né? E tirar toda a sujeira. Então, na hora que você está tirando tudo, o que que acontece? Você acha a dracma perdida. Né? Quando você está limpando tudo, quando você está tirando tudo que não precisa, desentulhando a sua vida, você acha a dracma perdida. E essa dracma perdida, que é o tesouro, né? Que é o nosso tesouro, ela, quando a gente acha ela, quando a gente cuida dela, quando a gente aprende, né, a se conhecer a conhecer o tesouro que nós somos nas mãos de Deus, a gente começa a dar frutos muito maiores, muito melhores, né? Então, às vezes quando algo lá fora, né, no nosso casamento, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, na nossa criação dos filhos, né, quando algo lá fora não está dando certo, não é lá fora que nós temos que resolver, é aqui dentro. E quando a gente resolve aqui dentro, algo lá fora muito surpreendente acontece. Por quê? Porque você alinhou seu coração com o de Jesus. Então, o universo vai trabalhar ao seu favor, o céu vai trabalhar ao seu favor. E o seu resultado lá fora vai ser muito melhor do que antes. Por quê? Porque você resolveu, né? Exatamente. É esse alinhamento aí, nesse, é que só na presença de Deus a gente consegue viver. Não tem outro lugar, né? Não tem criador, é só Ele, né? Ele nos criou, a gente veio dele, a nossa origem e para onde a gente vai voltar é o Senhor. Se a gente não tem esse ponto de referência, fica muito difícil, né, para a gente se reencontrar nele. Aí a gente vive muito perdido, a gente vive muito desconectado por isso. Porque a referência, às vezes a referência inicial está fora do lugar. É lá, o nosso lugar, a nossa fonte, é lá, no Senhor. E é nessa fonte que a gente tem que voltar todos os dias, que a gente tem que buscar todos os dias. Mas não é fácil, por quê? Porque a nossa vida é super acelerada. A vida aqui na Terra é cada dia mais acelerada, é cada dia mais complicado, né? Para a gente conseguir parar e entender e falar, não, eu vou priorizar. Se eu não estiver aqui, se eu falhar com isso aqui, estraga todo o resto, né? É esse entendimento de priorizar isso, né? É mais importante que qualquer outra coisa mesmo. Prioriza um tempo, acorda mais cedo, não sei como é que vai ser. Mas esse momento diário de realinhamento precisa acontecer, porque senão a gente vai sendo roubado, a gente vai sendo como se fosse, né, alguém que vai comendo pelas beiradas, né? Tem aquele ditado, comendo pelas beiradas, e é assim, a nossa vida vai realmente sendo roubada ali. Em vários pontos, e a gente nem percebe, a gente está tão dentro ali da correria, da aceleração da vida, né? A gente não está tendo tempo de parar, desacelerar e olhar de fora, olhar com outro olhar, né? A gente está ali dentro ali dos furacões ali que acontecem muitas vezes na nossa vida, e a gente não tem força nem sabedoria para sair deles, né? Então é importante a gente buscar esse realinhamento diário, buscar esse entendimento, o que que o Senhor está pedindo? Qual que foi a ordem que o Senhor deu? Qual foi a palavra que ele lançou? Se apegar a essa palavra, obedecer e se firmar nisso, focar nisso, não deixar que coisas venham te levar para outros lados, né?
ventos que estiverem para lá e para cá, se a gente não tiver firme, enraizado nessa palavra, a gente facilmente é levado mesmo a se distanciar dela, né? E fica sem norte. E fica sem norte. Ah, o outro falou para eu fazer isso, vou fazer isso. Ah, eu li aqui no livro, vou fazer isso agora. Não, agora eu vou fazer. Sabe? Você fica sem referencial, sem raiz, sem força. E trazendo agora aqui para nossa vida, né? Se a gente olhar assim o que a gente viveu. Você vê que antes a gente estava alinhado para a gente abrir uma loja, porque a gente tinha que ajudar a sustentar a nossa família, né? Então a gente estava focada em ajudar a sustentar a nossa família. Ou seja, a gente queria fazer algo pela nossa família, porque a gente sabe que é muito importante, mas a gente queria fazer da forma errada. Por quê? Porque a gente colocou o foco em sustentar a família, ou seja, financeiramente. Né? Mas quando a gente se realinhou com Jesus, o nosso foco principal continuou sendo a família. Por quê? Porque a nossa missão principal é a família. Só que alinhado com Jesus, o que ele fez? Ele fez a gente ir para dentro da nossa casa. Uhum. Ele fez a gente varrer a nossa casa. Ele fez a gente cuidar de melhorar a gente como pessoa para que a nossa família fosse sustentada. Ou seja, o sustento da parte de Deus, ele é totalmente fora da parte financeira, né? O sustento da parte de Deus é o sustento para a eternidade. Não é aqui e agora, não é para o material, para o natural, né? Para os bens. Não é para isso. E assim, como a gente vinha deturpada, né, de geração em geração, a gente ficava louca, desesperada, correndo para ajudar em casa de forma errada. Não é que não pode, não é que a gente não pode ajudar financeiramente, mas a nossa maior contribuição é como esposa, é como mãe, é como, né, a mulher que edifica o lar, né? Não que sustenta o lar financeiramente, mas que sustenta como um apoio, né, emocional para os filhos, emocional para o marido, né? Né, Cíntia, o papel da mulher dentro do lar, de auxiliadora, né, de administradora do lar, é trazer esse ambiente da glória de Deus. Nós Isso. somos responsáveis por isso. E se a gente está só ocupado, se o nosso tempo inteiro está só para ganhar dinheiro, só para botar dinheiro em casa, só para, né? A intenção pode ser até legal, pensando nos filhos, na família e tal, colocou, mas não vai estar alinhado com a vontade de Deus, porque nossa função principal como esposa, como mulher, é cuidar do nosso lar. Se a gente não estiver bem, primeiramente com o Senhor, a gente não vai saber cuidar do nosso lar. A gente vai entender tudo errado e a gente vai viver longe dos nossos filhos para ganhar dinheiro para eles. Olha só que incoerente. Exatamente. Isso tem sido colocado na, né, das mulheres. Está maior terceirizando a educação dos nossos filhos. A gente cria famílias totalmente desestruturadas, mas financeiramente boas. Então, assim, que distorção, né? Que, que vitória para o inimigo, né? Porque o que o inimigo quer é justamente isso: roubar, matar e destruir. E como melhor ele pode fazer isso que não seja destruindo a família? Então, quando ele distorce os valores, distorce o real sentido da família, ele consegue destruir a família. Nós criamos filhos totalmente deturpados, que vão ter uma visão de futuro totalmente deturpada, e aí vão prorrogando uma situação que Deus quer transformar, que Deus quer mudar, que Ele não aceita mais. Né? Ele enviou o Filho dele, Jesus. Nós acabamos de passar pela Páscoa, né? E a gente relembra isso de forma muito forte, né? Que Jesus morreu por nós. E eu até me atrevo a dizer, que eu até comentei com a Brisa esses dias, que me atrevo a dizer que eu tive algo uma revelação muito forte com relação a isso, de que quando Jesus morreu na cruz, né, a palavra de Deus diz que o homem tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, que se entregou por ela. Ou seja, o casamento é isso, né? É o homem
se entregar. E ele se entrega mesmo, porque ele trabalha pra caramba, ele se mata de trabalhar para sustentar a família, para dar né, um bom lar. Então, da mesma forma que Jesus Cristo entregou a sua vida pela igreja, o marido entrega a sua vida pela esposa. Então, eu já me atrevo a dizer que quando Jesus morreu pela igreja, naquele momento ele casou com a igreja. Ele já casou com a igreja. E agora ele tem imprimido na igreja a esposa. Lembra que a gente falou, né? Primeiro é depois a esposa, né? A gente começou falando justamente sobre isso, né? Que quando existe o casamento, existe o deixar pai e mãe, ele deixou o céu, ele deixou o pai, Ele ele é veio aqui para a terra, ele abriu mão da glória dele e ele veio aqui para a terra. E aqui na terra, o que ele fez? Se entregou, ou seja, ele casou com a igreja. Por quê? Porque já houve o pacto de sangue. Ele já derramou todo o sangue dele por nós, né? uhum. E Agora a gente casou com a igreja. do E o agora só está nossa carne consumando. dele, né? Isso. Então ele está imprimindo a igreja, ele tem nos ensinado, ele quer que nós estejamos rendidos, assim como a esposa tem que estar rendida ao marido. Ele quer que nós estejamos rendidos a ele para que ele consiga imprimir em nós a esposa, a igreja imaculada, a igreja pronta para que ele venha buscar. E eu ainda volto na palavra dizendo das noivas prudentes, né? Que tinham um estoque de azeite, né, que significa unção, e tinha uma lamparina sempre acesa, ou seja, o fogo do Espírito Santo. Por quê? Porque as mulheres prudentes, as esposas prudentes, elas têm sempre a unção, e elas têm sempre o fogo do Espírito Santo. Por quê? Porque só a gente, dessa forma, a gente é a esposa prudente que edifica o lar, que traz o apoio certo para a família, né? Que faz com que a sua casa seja a igreja do marido, seja a igreja dos filhos. Né? Nós temos que transformar a nossa vida como corpo, como igreja. Nós temos que transformar a nossa família, a nossa casa, na igreja de Jesus, para que ele seja o cabeça do nosso lar, para que ele seja o cabeça do nosso marido. É isso aí. Eu não É, consigo falar disso tudo sem trazer para o casamento, né? Por mais que a gente tente levar para várias áreas da nossa vida, a nossa principal missão na vida é a nossa família, né? onde a nossa geração vai se perpetuar, né? Assim, onde a gente Exatamente. vai unir as gerações, né? Por isso é tão importante a gente querer estar curada, querer estar cada dia mais, sim, em Deus, mais alinhada, para que a gente crie filhos alinhados com crie filhos cada vez mais alinhados com o modelo do Senhor e não com o modelo dessa terra. E aqui na Terra está tudo confundido, está tudo, né, fora de lugar, fora da ordem de Deus. Então, Isso. é uma bagunça. As pessoas se matam de trabalhar para deixar uma herança física, né? Mas É não deixa a herança eterna. exatamente o legado, né? É o legado. As pessoas se preocupam mais com a herança do que com o legado. E é o legado que vai realmente ditar as novas gerações. É o que você deixa nas pessoas, né? E não o que você deixa para as pessoas, né? Eu acredito assim que existem duas heranças. Existe a herança da terra, que é a herança natural, e existe a herança de Cristo. Né? A palavra de Deus diz que nós nos tornamos co-herdeiros com Ele, porque nós casamos com Cristo. Né? Quando Ele entregou a vida dele pela igreja, Ele casou com a igreja. Então, quando a gente casa, o que acontece? Nós nos tornamos um e a gente é participante de toda a herança com quem a gente se casou. E assim somos nós com Cristo. Então, que nós estejamos dispostos, né, e querendo buscar a herança de Cristo e não a herança natural, que é construir bens materiais. Né? Tá falando aqui que a pessoa não tem que ser próspera. Nada disso, né? Porque isso Não, glorifica quando a na gente é verdade, próspero aqui, né? na, Mas isso não pode tomar o lugar da nossa herança eterna. Nossa na, real. ver- na verdade, assim, quando a gente prospera em Deus, que é o real sentido da vida, todas as coisas trabalham ao nosso favor. Porque a gente,
né? A palavra de Deus é tão clara, gente. Ela fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o que é amar a Deus? É só dizer que ama? Cara, amar a Deus é viver aliançado com Deus, é viver alinhado com o coração de Jesus, é viver entregue, rendido, é viver justamente o que a gente tem falado aqui nesse momento, né? É dessa entrega, desse realinhamento, de buscando a Deus, buscando conhecer a Deus. E isso é amar, né? Por isso que muitas vezes no nosso casamento a gente diz que ama, mas a gente não vive o amor. Por quê? Porque você não vive essa rendição, essa entrega, essa busca por querer de todas as formas alegrar o coração do nosso marido, saciar a vontade do nosso marido, né? E quando a gente vive isso com Deus, Importante, né? Você aprender como um cabeça ali do lar mesmo, né? E o homem precisa disso, né? E é o nosso papel, a gente ensinar os nossos filhos a honrarem o pai, né, como cabeça do nosso lar, nosso sacerdote. E muitas vezes são mulheres, realmente, como você comentou, competindo, que querem ofuscar o brilho do marido, que querem, né, aparecer mais que ele, que querem... Por quê? Porque está tudo desorganizado, primeiro dentro de nós, né? Muitas vezes. E aí, quando a gente deixa de organizar, é como você falou, de dentro para fora as coisas começam a fluir, as coisas começam a acontecer, né? E aquilo que Deus começa a fazer dentro de você, você começa a ver fora também. Os frutos daquilo fora. Em todas as áreas da sua vida você vai vendo, nossa, gente, por que que eu não fiz isso antes? Né? Por que que eu não me rendi antes? Por que que eu fiquei tanto, bati cabeça por tanto tempo, né? Então, que a gente pode pensar sobre isso hoje, né? Se a gente ainda tem resistido, se a gente ainda tem retido algo que Deus quer fazer, que Deus precisa que a gente entregue, para que Ele tenha liberdade de trabalhar, né? isso. Eu acho que a gente se adiantou aí um pouquinho no tempo, né, Brisa? A gente vamos orar, né? Vamos finalizar aqui, orar. E se for preciso, a gente continua essa conversa que é tão é pano para muita manga, né? É muito pano para muita manga, Isso. né? Mas que bênção, glória a Deus. Vamos orar para selar esse momento aqui. E você que assistiu com a gente, obrigada pela presença. Se puder compartilhar com outras pessoas, a gente vai colocar no nosso canal também lá do YouTube, né? Achadas nele, para quem quiser assistir mais rápido ou em outro momento. Né? Mas eu também vou colocar aqui no Instagram. Vamos orar então. Senhor Jesus, Deus amado, Deus precioso, queremos te agradecer, Deus, por esse momento, Deus, que o Senhor derramou tanto sobre nós, Pai. Obrigada por cada chave que foi entregue aqui nessa live, Jesus. Nós sabemos que não tem nada a ver conosco, Pai, mas tem a ver com aquilo que o Senhor já havia programado há muito tempo atrás, que faria dentro de nós e através de nós, Deus. Te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia e te pedimos, Deus, tenha liberdade em nós. Ensina-nos a ter um coração realmente disponível, entregue, rendido a Ti, para que o Senhor tenha liberdade de realinhar a nossa vida por completo, Deus. Porque nós queremos sim, Deus, cumprir a Tua palavra, cumprir o Teu chamado, seguir firmemente aliançado, enraizado em Ti e alcançar a Tua promessa, Deus. E glorificar e exaltar o Teu santo e poderoso nome, Deus. Que seja assim em todas as áreas, em todas as funções e papéis que o Senhor tem para nós nessa vida, Deus. Em nome de Jesus. Que caia por terra tudo que tenha nos desalinhar de Ti, Deus. Abre os nossos olhos espirituais. Abre o nosso coração para a gente enxergar e poder receber aquilo que o Senhor tem para nós, Deus. Em nome de Jesus, realinha toda a nossa vida a Ti, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Até a próxima terça, então, né, Cíntia? É. Um beijo. Deus abençoe. Um beijo. Tchau. Fiquem com Deus. Amém.